A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Lembrando também, quem não é inscrito, se inscreva no canal da escola e ative as notificações. E se puder, você deixa aí seu like, tá beleza? Olá, turma do segundo ano. Sou a professora Andresa Mendes. Inicio agora mais uma aula de História. A aula de hoje vai ser a parte final sobre a Revolução Francesa. Só recapitulando, na aula passada, que foi a parte 2 sobre a Revolução Francesa, a gente estudou alguns momentos marcantes dessa revolução, como é o caso da revolta aristocrática e das características da Assembleia Nacional Constituinte. Na aula de hoje, vamos dar continuidade a esses momentos marcantes da Revolução, estudando a monarquia constitucional, a República e a Convenção Nacional e o governo do Diretório. Durante a monarquia constitucional, em setembro de 1791, a Assembleia Nacional Constituinte promulgou a Constituição da França. Então, a nação francesa, nesse momento, se tornaria uma monarquia constitucional. Nesse momento, o rei ele perdia os seus poderes absolutos. Então, os principais pontos da Constituição de 1791 eram a organização social, onde tínhamos o estabelecimento da igualdade jurídica entre todos os indivíduos, extinguindo os privilégios que o clero e a nobreza tinham. Outra coisa foi em relação à economia, com a maior liberdade de produção e comércio. No âmbito religioso, tivemos aí a garantia de liberdade de crença e a separação entre Estado e Igreja. E na organização política, houve a criação de 3 poderes: o poder legislativo, executivo e judiciário, além do estabelecimento da representatividade popular pelo voto. Então, nesse momento, os cidadãos eles foram divididos em grupos, foram divididos em ativos e passivos. Os ativos, eles possuíam determinada renda e, com isso, tinham o direito de votar. E o rei seria o chefe, do poder executivo, mas não poderia controlar as normas constitucionais. Nesse momento também houve aí a exclusão de pobres e mulheres. Foi durante a monarquia constitucional que surgiu as forças contra-revolucionárias. Ou seja, o rei, o Luís XVI, ele estava inconformado com a perda de poder e ele conspirava contra a revolução. E nessa conspiração, ele tentava fazer contatos com nobres franceses que estavam no exterior, com o objetivo de organizar um exército que invadisse a França e conseguisse restabelecer a monarquia absolutista. Então, mediante essa conspiração, o rei Luís XVI ele vai tentar fugir do país, da França, mas ele vai ser reconhecido e preso. Foi nesse momento que líderes populares aumentavam seu prestígio junto às massas. Entre eles destacavam-se Danton, Merit e Robespierre. Agora coloquei para vocês a imagem de 2 líderes revolucionários que lutavam em defesa da pátria. E os principais líderes da revolução,
eles decidiram proclamar a República, né, na França. E isso ocorreu em 1792. Então, com esse novo sistema de governo, né, no caso a República, a Assembleia Legislativa ela foi dissolvida e houve aí a criação da Convenção Nacional, que a principal missão dessa convenção era elaborar uma nova Constituição para a França, e essa Constituição ela tinha que ter caráter republicano. E foi nessa época que surgiram os termos direita, centro e esquerda, que são termos que ainda hoje são utilizados para se referir a determinados grupos políticos. Na Convenção Nacional, as forças políticas mais importantes eram os girondinos, jacobinos, planície ou pântano. Os girondinos eram representantes, né, eles representavam a alta burguesia. Era o caso dos comerciantes, armadores, banqueiros, e eles defendiam posições moderadas. Eles queriam garantir sua riqueza econômica e eles temiam que as camadas populares assumissem o controle da revolução. E os girondinos, né, na sala de reunião, né, na convenção, eles sentavam à direita da presidência. Então, por isso que eles também podem ser denominados de grupo político de direita. Já os jacobinos representavam a pequena e média burguesia. Ou seja, eles representavam os profissionais liberais, lojistas, os funcionários e também representavam aí o proletariado. Defendiam posições radicais, né, em benefício aos oprimidos e também ao interesse popular, e eles sentavam-se à esquerda da mesa da presidência, também denominados, né, de grupo político de esquerda. Já a planície ou pântano, temos aí os representantes, né? Eles representavam a burguesia financeira, eles eram considerados oportunistas, porque eles mudavam de posição, né? De opinião, conforme suas conveniências, né? Do momento, conveniências imediatas. E, assim, frequentemente eles costumavam apoiar os girondinos e eles sentavam-se ao centro, né, da sala de reunião. Coloquei para vocês aí essa imagem, né, que representa a execução do rei, o Luís XVI, isso em janeiro de 1793. Na próxima imagem, temos aí a representação da guilhotina, que é um símbolo do período do terror, né? E essa fase, né, conhecida como terror, ela foi instalada, né, durante a ditadura dos jacobinos, e isso sob a liderança de Robespierre, que a gente vai ver daqui a pouco, mais adiante, certo? E a guilhotina era um instrumento de decapitação que era utilizado na Europa desde a Idade Média. Como eu tinha falado anteriormente, a ditadura dos jacobinos inicia-se sob a liderança de Robespierre. Então, foi durante o governo de Robespierre que entrou em vigor a nova Constituição da República, isso no ano de 1793. E essa Constituição assegurava o voto universal masculino, o direito de rebelião, o direito ao trabalho e subsistência, e tinha a finalidade do governo era basicamente o bem comum e a felicidade de todos. Nesse momento, houve aí a união dos girondinos e o grupo da planície, né, quando as tensões elas foram aliviadas,
Então, os girondinos e o grupo da planície, eles se uniram contra o governo de Robespierre. Então, sem o necessário apoio político, Robespierre ele não teve condições de reagir a seus opositores. Então, por isso, ele foi preso no ano de 1794 e depois ele foi guilhotinado sem nenhum tipo de julgamento. E para finalizar nossa aula de hoje, temos aí o governo do Diretório, que foi depois que Robespierre foi tirado do poder, quando a Convenção Nacional ela passou a ser controlada pelos girondinos. E houve aí uma nova orientação política e essa convenção decidiu elaborar outra Constituição para a França, que foi concluída em 1795. E nessa nova Constituição houve aí o estabelecimento, pela continuidade do regime republicano. E esse governo diretório ele vigorou de 1795 a 1799. Foi nesse período que o jovem general Napoleão Bonaparte ele começou a ganhar prestígio, devido ao seu desempenho militar nas lutas em defesa do governo francês. E Napoleão Bonaparte, ele com o apoio do exército e também da burguesia, ele vai conseguir dissolver o diretório e estabelecer um novo governo, que vai ser denominado de consulado. Esse episódio ficou conhecido como Golpe de 18 Brumário, e com isso, esse novo governo de Napoleão Bonaparte encerra o ciclo revolucionário na França. Então, esse conteúdo aí são cenas para os nossos próximos capítulos, para os nossos próximos vídeos, ok? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Com isso, eu finalizo, esse processo de Revolução Francesa e aguardo vocês na nossa próxima aula. Nós da EREM José de Lima Júnior temos preparado aulas exclusivas para você. É super importante que você assista às aulas e faça as atividades.